Igreja querida, vamos abrir nossas Bíblias, livro de Atos dos Apóstolos, livro de Atos, capítulo 27. Nós vamos observar aqui a conclusão de uma exposição bíblica que o Senhor me permitiu compartilhar com vocês, com a igreja, no início do mês de maio. E em breves palavras, em breves minutos, eu gostaria de concluir alguns detalhes que este episódio que Paulo vivenciou tenha nos edificar como rebanho de Deus, como povo que ele escolheu. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso 27 em diante, diz assim a Sagrada Escritura: quando chegou a 14ª noite, batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra, e lançando ali o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E com medo, a Bíblia diz, receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras. E diz a Sagrada Escritura que ao lançar essas âncoras, eles oravam para que amanhecesse, para que o dia se rompesse. E os marinheiros, então, diante deste episódio, procuravam fugir do navio. E tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-nos. Então, os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos para que se fortalecessem, se alimentassem. E Paulo dizia: hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, nada tendo provado. Eu rogo a vocês que vocês comam alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança. Nenhum de vocês vai se perder. Quero lembrar que nenhum de vós perderá-se, nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, ele deu o exemplo. Ele pega um pedaço de pão, ele agradece a Deus na presença de todos, ele parte e ele começa também a comer ali. E todos ficam ali encorajados, todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. E estavam no navio 276 pessoas ao todo. E refeitos com a comida, começaram a aliviar o navio, lançando o trigo ao mar. E quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma ilha, uma enseada onde havia uma praia. E então consultaram entre si, se não podiam encalhar ali o navio. E levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, e largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiam-se para a praia. Mas dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, o navio encalhou. A proa encravou-se, ficou imóvel, mas a polpa, pela violência do mar, abria-se. O parecer dos soldados era o seguinte: vamos matar os presos para que nenhum deles nadando viesse a fugir. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de o fazer e deu uma ordem. Ordenou que os que soubessem nadar, que pulassem primeiro ao mar e que alcançassem a terra. Mas quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas, outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Pai querido, obrigado pela tua palavra lida mais uma vez nessa manhã, cantada nessa manhã por nós, palavra que desde o início aponta para a tua graça, a graça que Paulo diz aos Efésios, é um favor quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Obrigado por tua graça. Graça que, como o Salmo 119 diz, se manifesta pela tua palavra no nosso viver. E agora,
edifica-nos com a conclusão desse texto, ó Deus, que lemos, em coisas singelas e práticas, que o nosso coração, como uma boa terra, possa receber essa semente tão nobre, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de lembrar a você, de forma introdutória, algumas coisas, e a primeira delas: nem toda tempestade é fruto da nossa desobediência. Muitas vezes, quando lemos a Escritura, por exemplo, se você pode se parar no livro de Jonas, você vê um homem em desobediência contra a vontade soberana do Senhor. E tudo que acontece no livro de Jonas é o retrato de um homem ao qual o Senhor está quebrantando, e em meio a esse quebrantamento, você vê um homem lutando com a obediência, um homem que é tratado, e você vê ímpios orando, pagãos buscando o seu Deus, enquanto o profeta de Deus, de forma bem silenciosa, vai para o lugar mais escondido daquele navio singelo e simples e se esconde no que é dito no capítulo 1 do livro de Jonas, no porão. E enquanto ele não é acordado ali, ele não é despertado por alguém, ele não diz quem ele é. Enquanto isso não aconteceu. Aqui é diferente. Paulo está indo para a Itália, não como numa viagem de cruzeiro marítimo, num turismo, mas Paulo está indo para o contexto de Roma, numa missão que Deus havia dito a ele no capítulo 23 do livro de Atos. Está lá dito e registrado por Lucas, que o Senhor, durante a noite, dá a Paulo uma experiência, e em meio a essa experiência diz para Paulo: Paulo, da mesma maneira que você está dando testemunho aqui em Jerusalém, você vai comparecer perante César em Roma, e lá você vai testemunhar acerca do reino, a meu respeito, da minha obra na sua vida. E Paulo, em outras palavras, e lembrando que já foi lido por ti e por mim, ele está vivendo aquilo que ele escreveu aos Efésios. Ele está vivendo assentado nas regiões celestes em Cristo. É um homem que caminha no poder da ressurreição de Cristo. E a figura dele nesse barco, no meio de prisioneiros, de pessoas que estão sendo levadas para Roma, para servir de espetáculo nas arenas, Paulo está incluído ali, em meio a homens que têm a sua culpa no cartório, pode-se dizer assim, mas há também ali gente inocente, gente que está indo por causa da sua fé, para ser entregue ali naquele contexto de Roma. E Paulo é um deles. Mas eu destaco algumas coisas na conclusão do que disse no início de maio, sobre as atitudes que mudam a história dos nossos naufrágios. Paulo, para você que não estava aqui, ele está então, como eu disse, indo para a Itália, aprisionado. Em meio a essa viagem acontece que ele orienta: olha, é melhor nós não sairmos daqui, não é época de navegação. Eles não ouvem Paulo, eles resolvem partir, e em meio a essa partida, diz o texto bíblico, depois você lendo na sua casa, que acontece então um fenômeno da natureza, e em meio a tudo isso há ali uma expressão chamada euroaquilão, um vento nordeste, que em meio a uma grande tempestade, começa agora a julgar aquele navio, aquele barco, aquela embarcação onde eles estão colocados, numa direção oposta, a enfrentar o risco da morte. Não tem estrelas, não tem sol, e eu me lembro que disse aos irmãos, é quando eu e você enfrentamos fases na nossa vida, que a gente sente que está perdido, como que perdido no mar, porque a estrela, o sol, o céu, servia naquele tempo de bússola para eles, do local aonde chegar, de que decisão tomar. Agora, quando não se tem isso, estão perdidos no mar. E aí você leu comigo, e eu li contigo que quando chega a 14ª noite, de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, essa meia-noite, diz a Sagrada Escritura que os marinheiros tiveram um pressentimento que eles estavam próximo de alguma terra. E lançando o prumo, verso 28,
Eu tiro aqui a primeira atitude que eu e você precisamos ter para mudar a história das nossas vidas no sentido das tempestades, dos naufrágios que estamos com risco de enfrentar. Primeira atitude, no verso 28, diz que aqueles marinheiros lançaram o prumo. Há uma versão bíblica revista e corrigida que vai estar que eles lançaram a sonda. E a primeira atitude que você e eu devemos ter e rogar a Deus que Ele nos conceda é o valor do conhecimento das águas que nós navegamos e a sua profundidade. A terra está próxima. Veja que eles pressentiram isso. E quantas vezes, aplicando isso na minha vida e na tua, nós também temos pressentimentos. Alguns frutos, claro, da nossa história, fruto do nosso momento, fruto da pressão que nós sofremos. Mas existem pressentimentos que são colocados pelo sagrado em nós. E aponta a Escritura que esses marinheiros aqui têm esse pressentimento. E quando eles lançam a sonda, eles sabem que tem lugar para chegar. Sabem que apesar de tudo que eles estão enfrentando, ao lançar a sonda, ao lançar o prumo, eles estão atentos aos sinais que podem ser emitidos por aquele ambiente onde o barco está. E quantas vezes eu e você não lançamos a sonda nas nossas decisões, não lançamos a sonda, o prumo, dentro dos nossos lares e não prestamos atenção nos sinais que Deus vai nos dando de forma muito particular no nosso viver como discípulo de Cristo. Um exemplo, Pedro tem uma sogra com febre em casa, febril. Jesus chega. E quando Jesus chega, eles chegam até Jesus e dizem: olha, a minha mãe, Pedro diz, a minha sogra está acamada, febril. Aí você pode pensar, febre? Dá um remedinho para ele? Dá um remedinho para ela? Se fosse no nosso tempo, todos aqui possivelmente têm uma receitinha para acabar com a febre. Agora ali não é dito que eles apresentam a Jesus um remédio em si. Dizem a Jesus: Jesus, olha, ela está febril, ela está impossibilitada de ser ela está acamada, não há termômetro. O que é dito é que ela está acamada, impossibilitada de ser ela mesma. É um sinal, porque a febre não é a enfermidade em si, os médicos que estão aqui muito bem sabem, mas é um sinal de que alguma coisa no organismo não vai bem. E a febre, então, você pode acreditar, ela é bênção. Imagina se nós ficássemos infeccionados e nosso organismo não manifestasse com a febre. E aí diz o texto que Jesus se inclina para ela e repreende a febre, o sinal que impossibilitava ela de ser ela mesma. E quantas vezes nós também não vemos os sinais que o Senhor permite que sejam emitidos na nossa vida em coisas muito simples e práticas. O sinal, por exemplo, de um filho, de uma filha, que vai tomando caminhos que não devem ser tomados. Tem-se o hábito, esse filho, essa filha, na sua obediência, de chegar em determinada hora na sua casa. Daqui a pouco não começa a chegar nessa hora. Começa a mudar as amizades. Começa a ter atitudes que antes não tinha. São sinais. Sinais, às vezes, por exemplo, a conta financeira não está fechando. O cartão de crédito está sempre agora aumentando. E você está tendo sinais de que precisa rever alguma coisa na administração do lar, da casa, da família. São sinais. Quantas vezes nós, homens, vamos começando a sentir algo no nosso físico e em meio a esse sentir no nosso físico, somos orientados: procure um profissional, procure uma ajuda médica. E aí o preconceito no nosso coração, o machismo no nosso coração, não nos deixa fazer isso. E aí nós esquecemos que Deus está usando pessoas ou sinais que podem ser no seu organismo, ou pessoas com bons conselhos, que podem ser instrumentos de Deus, de graça de Deus, como sinais na sua vida. Você vai deixando de ler a Bíblia como deve ler. Você tem o hábito de sempre se alegrar lendo a Escritura, de ler a palavra, de aprender.
E você deixa um dia, deixa 2, deixa uma semana, quando viu fez 15 dias, um mês, não está se sentindo mais incomodado em práticas que antes te incomodava na ausência. E aí você vê, poxa, isso é um sinal de que ao invés de eu estar progredindo, eu estou regredindo na minha espiritualidade. Esses marinheiros lançam o prumo e lançam a sonda. Porque quando nós não olhamos os sinais que o Senhor permite sejam emitidos de ajuda para nós, nós corremos o risco, com amor eu digo à igreja, de ser o demônio do nosso lar pela ausência de ler os sinais que Deus nos dá. E te explico, numa frase de Charles Spurgeon: Deus nos livre daqueles que são anjos na rua, santos na igreja e demônios em casa. O que Spurgeon disse para o seu contexto, e eu releio aos irmãos, é algo grave, irmãos. E ele rogava ao Senhor que livrasse aquele contexto, que livrasse a sua vida de ter relacionamento com aqueles que de alguma forma veem anjos, são espirituais na rua, são santos na comunidade, no prédio da igreja, em meio à relação com a igreja. Mas quando entra da porta para dentro, como um Naamã no seu físico, a lepra manifesta. São demônios em casa. Lembre disso, o valor de conhecer os sinais. Penúltima atitude, versículo 29, diz a Sagrada Escritura, do capítulo 27, que receosos de que fôssemos atirados contra lugares cheios de pedra, lançaram da popa quantas âncoras? 4 âncoras. E essas 4 âncoras ao qual diz o texto que eles lançam, tem um objetivo. Qual? Se estão chegando perto e eles, diante do sinal, eles entendem que está próximo à terra, eles então têm que utilizar de um freio. E essa âncora serve para frear a embarcação diante do mar, que não está para peixe. E eles lançam essas 4 âncoras, diz o texto bíblico, e ao lançar essas âncoras, com o receio de que fossem jogados nos lugares rochosos, não só lançam 4 âncoras, mas lançam 4 âncoras, porque isso representa a responsabilidade humana, mas também eles oram para que rompesse o dia, aplicando numa decisão de atitude que você precisa ter e eu também. Tem dias da nossa vida que nós vamos precisar parar tudo o que nós estamos fazendo para repensar. Mas tem dias que além de parar, nós vamos ter que parar e orar um pouquinho mais. Porque você possivelmente, ao ler esse texto, você se lembra então, como eu já disse, âncora é o freio e tem dias que você tem que parar, orar é lançar essas âncoras. E quais âncoras você hoje, nesse domingo, precisa lançar na sua vida pessoal, familiar, diante do desafio do último domingo do mês de junho? Eu te ajudo com 4 âncoras que às vezes nós nos esquecemos que precisamos lançar. A primeira âncora que uma casa saudável precisa ter é a âncora do respeito. Porque quando um lar vai se perdendo o respeito, o temor, a reverência, quando os gritos vão prevalecendo, quando as atitudes impensadas e faltas de sabedoria vão prevalecendo, é momento de você lançar a âncora novamente do respeito no seu lar. A segunda âncora que entendo precisa haver no nosso lar é a âncora da confiança. Quando talvez pelos dias tão difíceis, pelas lutas, pelas adversidades, a desconfiança já está fazendo morada. E já não há mais a confiança entre os membros dessa casa. E essa casa não está agora mais vivendo aquilo que em Cristo é para ser um jardim, mas está vivendo como uma empresa, onde cada um tem deveres e direitos, e que ao invés de ter aquela realidade da família como propósito de Deus, vai se tendo, curiosamente, uma família que quase tem um CNPJ,
onde quando toca determinados assuntos, não tem como ter um início, um meio e um fim. Aonde se contabiliza muito mais o crédito do que lembrar dos débitos. E quero te dar uma dica, como pastor, e que luto no meu coração para assim pensar. Quando você, na caminhada, tentar ou pensar em romper com alguém, imagine que você e esse alguém têm uma conta conjunta. E nessa conta conjunta tem muito mais crédito do que débito. E às vezes, muitos relacionamentos só olham para os débitos. E quando acontece qualquer dificuldade, só olha para aquela realidade da falta. Mas olha quanta coisa boa já aconteceu com vocês, que você esqueceu de lançar no saldo. Nas coisas positivas que Deus agraciou vocês como família. E aí o nosso olhar às vezes se volta muito para aquilo que falta. E a gente esquece de olhar para o quanto de coisas que o Senhor já nos deu positivas. E que quando você olha em comparação com aquela falta do tempo presente, a única coisa que resta você fazer é o seguinte: é muito pouco, vamos prosseguir. Isso vale nas amizades, isso vale na relação familiar, isso vale na nossa relação comunitária como igreja. Quantos irmãos decepcionam com alguém por causa de uma palavra, de um gesto, de uma fala, mas esquecem que durante anos não aconteceu aquela fala, teve tanta coisa boa. E ao invés de vamos caminhar, vamos para frente, olha para aquela fase, aquela estação onde aconteceu uma situação que o entristeceu. Lembre da segunda âncora, confiança. Não seja escravo da suspeita. A terceira âncora é a âncora do amor, porque somente ama quem vive. Você não ama coisas. Você não pode amar matéria. Lembre-se que o respeito, a confiança e o amor precisa estar como âncora no seu lar. Mas a quarta âncora é a sabedoria. Porque na busca da profundidade que aqueles marinheiros lançam aquela âncora, é a busca da profundidade que vai livrar você das rochas que ninguém está enxergando. O texto diz que eles estavam com o risco de serem lançados contra as pedras, contra as rochas. E quando eles lançam aquelas âncoras, por causa da sabedoria dada por Deus, é na busca da profundidade bíblica, pessoal, que nós vamos ser libertos das rochas que ninguém ao redor está enxergando. Aqui eu paro, lembrando a você então duas atitudes: olhar para os sinais. Tem dias que você tem que parar e tem dias que você tem que parar e orar. E a terceira e última, que eu não vou expor, mas guarde no seu coração, é o valor da renúncia. Tem coisas que você, para enfrentar bem as suas situações tempestuosas, há realidades que você vai ter que renunciar. Porque renúncia que não dói, não é renúncia. O que é renúncia no texto, pastor? Se você ler o capítulo 27, você vai ver que dentro desse barco estão levando trigo, estão levando alimento. E em meio à situação que acontece, começam a jogar o alimento fora. Porque tem coisas que para chegar no destino, a gente vai ter que jogar fora. E você talvez já ouviu situações onde a pessoa fala assim: eu não abro mão disso nunca. Mas a sabedoria talvez reside em algumas coisas você abrir mão. Porque renúncia que não dói não é renúncia. E eu pergunto a você, o que você já abriu mão para salvar algo na sua vida? Abrir mão de algo caro, que às vezes para salvar você tem que abrir mão de coisas lícitas. Estou falando não das ilícitas, coisas lícitas. Vamos falar baixinho? Conheço maridos que para salvar o casamento teve que abrir mão um tempo do futebol. Conheço esposas que teve que abrir mão de uma determinada amizade. Coisas lícitas. Ter amigos é nobre. Jogar futebol, bênção. Esporte, maravilha.
Mas a partir do momento que isso está se tornando um embaraço, tem que ser considerado renúncia. Me lembro, na minha juventude, pode não parecer pelo avanço assim da graça de Deus na minha vida, um pecador. Quando jogava futebol eu era muito nervoso, irmãos. Meu irmão está aqui, sabe, muito nervoso. Jesus me resgatou. Durante um tempo eu tentei, mas aquilo me humilhava tanto. Até que chegou um dia que comecei a decidir que eu tinha que evitar um pouquinho aquilo. Que aquilo estava me prejudicando. Algo da minha experiência com Deus, que talvez o Senhor não faça isso contigo, mas entendi que eu deveria renunciar em prol de algo na minha vida que me prejudicava. Conheço pessoas que têm que renunciar a algumas coisas. Meu irmão, como eu já disse, está aqui. Eu nasci numa família extremamente festeira. Eu sou o primogênito. Seresta, baile, tudo pequenininho me levando. E numa época de pureza, né? E curiosamente, em meio à minha família, uma família envolvida até com carnaval, quando o Senhor me resgata na juventude, como era difícil o fevereiro. Porque nós éramos família biológica envolvido com o carnaval numa época de glória em Manhumirim, final da década de 70, início de 80, nesse quesito. E aí o Senhor me resgata e me leva agora para retiro espiritual. Os primeiros, irmãos, como era difícil. Mas tem coisa que a gente tem que renunciar. Eu não sei o que você tem que jogar fora do seu barco, mas o que eu sei é que o Senhor te ama, me ama, e Ele sabe falar conosco aquilo que nós tanto precisamos por infinita graça. Lembre disso, você é amado do Senhor. E o lindo do texto, o navio quebrou, eles chegaram na ilha de Malta, uns em destroços, outros chegaram nadando, porque comeram, fortaleceram, aí chegaram. Mas o texto diz que quando eles todos os 276 chegaram, aquilo que Deus promete que vai realizar, mesmo que chegue os destroços, mesmo que chegue nadando, cansado, você e eu vamos chegar em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Nosso irmão que vai aqui orar na consagração dos dízimos e ofertas, por favor, vem aqui à frente. Enquanto isso, eu vou orar, dando graças, porque o amor do Senhor não falha, e o amor do Senhor está incluído nesse texto que nós podemos hoje meditar e ser por ele encorajado e orientado. Pai querido, Tu és perfeito, e diante das nossas imperfeições, o Senhor tem nos ajudado no caminho da renúncia. O Senhor tem nos ajudado a entender sinais que o homem natural não entende. O Senhor tem nos ajudado a aprofundar as nossas vidas, como que lançando uma sonda em determinadas situações que nós tanto precisamos de sabedoria. Ajuda-nos, ó Deus, a lançar as âncoras que precisamos, que o Senhor continue freando a Tua igreja diante das tempestades da vida, porque como num barco que estamos, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor ali, como Paulo foi levantado para encorajar, o Senhor está levantando uma geração de encorajadores que sabem o Deus a quem tem servido. E que isso aconteça comigo, com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.